Frank Castle se tornou o assassino mais talentoso que o mundo já viu. Agora é a hora dele enfrentar seu verdadeiro destino. Que segredo chocante do passado o convencerá a assumir as rédeas do mais notório clã de assassinos do universo Marvel? E isso significa o fim do Justiceiro ou um novo começo sangrento? Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje tem mais uma estreia no canal. É a primeira edição do Justiceiro de Jason Aaron e Jesus Saez, lançada em 2022 com a história O Rei dos Assassinos. Quem não se lembra ou não sabe, a história de Frank Castle começou e terminou em um parque, com sua família sendo atingida por um tiroteio. As crianças morreram na hora e Maria, sua esposa, sofreu por alguns instantes. E mesmo com a ajuda dos paramédicos ela não sobreviveu. E foi nesse dia que ele nasceu, o Rei dos Assassinos, o Justiceiro. Galera, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificação. E quem puder me ajudar a manter o canal, clica no botão valeu e contribua com o quanto quiser. E sem demora, bora para a história! A HQ começa mostrando o presente. Estamos na Grécia e vemos um enorme armazém, onde os apóstolos da guerra organizam pedidos por armas, que nem sequer estão à disposição dos militares, como munição de adamantio, a artilharia antitanque de moléculas estáveis. Entre os compradores estão uma filial da Hydra em Barcelona e um guerrilheiro anti-Wakanda no leste da África. Eles se apressam, pois seu general quer tudo pronto ainda hoje. Até que, de repente, tiros são ouvidos do lado de fora. A segurança externa informou que o invasor é o Justiceiro e logo depois não fizeram mais contato. Mesmo assustado, os apóstolos devem garantir a segurança do lugar. Seu santo general autorizou que qualquer um que interfira no trabalho de seus missionários deve ser sacrificado. E com o uso de canhões Banner, isso fica bem mais fácil. Um dos apóstolos diz que o Justiceiro é só um homem, enquanto eles são um exército abençoado por seu Deus, com as armas mais poderosas que o mundo já viu. E então, as luzes se apagam e em meio à escuridão, as armas caem no chão, seguido de um gemido abafado de dor. E quando a luz retorna, apenas um dos apóstolos continua vivo, sem uma das mãos, mas ainda vivo, só para o Justiceiro descobrir para quem eles trabalham. Frank garante que a filial da Hydra está desativada e o guerrilheiro está morto, e dentro de uma semana, cada um dos potenciais compradores de armas vão estar também. Então, é melhor ele começar a falar para quem trabalha. O apóstolo sabe que vai morrer se não contar, mas segundo ele, a punição por trair seu santo general é 10 vezes pior. Frank afirma que não há nada pior do que ele. Sendo assim, ou responde sua pergunta ou tenta a sorte pegando uma arma no chão, mas o apóstolo não foi rápido o suficiente. E daí, vemos por inteiro o novo visual do Justiceiro. Sem a tradicional caveira no peito, ele acabou de cortar o pescoço do fanático religioso. Enquanto vemos o apóstolo sofrendo, uma voz ao fundo revela que provocar dor uns nos outros foi a primeira forma de comunicação da humanidade. E então, Frank diz que ainda não está totalmente adaptado com a espada e corrige seu erro. A besta precisava de discípulos na Terra, verdadeiros profetas do sofrimento, para ensinar o domínio da primeira e melhor forma de arte humana, o assassinato. Depois de limpar sua espada, Frank ordena que levem todas as armas e depois queimem o lugar. Foi exatamente para esse propósito profano que o tentáculo foi criado, e assim descobrimos quem matou todos os apóstolos na escuridão. A história de fundo continua sendo contada, enquanto o Justiceiro é levado para uma cidadela em uma floresta esquecida.
Os soldados do tentáculo estão ativos por muitos séculos e são considerados os melhores assassinos de aluguel do mundo, mas seu objetivo principal sempre foi o domínio do assassinato, os tornando a profanação encarnada de tudo que Deus fez. Frank é recebido pela arcebispa do tentáculo. Ele é chamado de um novo alto caçador. E ela não tem dúvida que a missão foi realizada da maneira mais sangrenta possível. O justiceiro conta que esvaziaram o armazém, mas eles devem ter outros, e ele ainda não sabe para quem os apóstolos da guerra trabalham. Apesar da arcebispa recomendar que ele descanse em seus aposentos, ele prefere ver o que o caçador trouxe dessa vez. Instantes depois, eles chegam a um lugar onde várias pessoas estão amarradas, ajoelhadas e amordaçadas. De acordo com a arcebispa, todos eles são assassinos que saíram impunes, abusadores de mulheres e crianças de todas as partes do mundo, encontrados pelos seus fiéis discípulos. Ela atesta a Frank, perguntando se ele gostaria que o trabalho fosse feito por seus ninjas. Mas ao empunhar sua espada, fica claro que ele gosta do que faz. Agora, a história nos leva para onde tudo isso começou. Semanas atrás, em seu esconderijo, o rei dos assassinos ainda usava seu antigo símbolo no peito, quando, tarde demais, sentiu que não estava mais sozinho. Seu esconderijo foi invadido por ninjas do tentáculo, e seu primeiro contato com a arcebispa foi considerado como o início de sua provação. Se ele morresse, ela seria obrigada a se unir a ele nas terras frias, com sua própria lâmina atravessando seu estômago. Mas ela tem certeza que ele pode ser o próximo escolhido, numa longa linhagem de caçadores. Desde então ele foi considerado para ser o novo punho da besta, e no presente, o justiceiro terminou seu trabalho, mas exige que eles encontrem mais assassinos como esses para amanhã, e na sequência, ele decide ir para seus aposentos. Após uma longa caminhada, ele chega a seu quarto, onde podemos ver seu arsenal e seu antigo colete com o símbolo da caveira devidamente exposto como objeto de adoração. Ao fundo, percebemos que Frank não está sozinho. Pela última vez, a história nos leva para o dia da invasão do esconderijo do justiceiro, ou melhor, o dia de sua provação. A arcebispa revela que naquele momento assistiu um rei brilhar. Mesmo atingido, ele matava seus inimigos de todas as formas possíveis, com armas de baixo e de grosso calibre. Em nenhum momento Frank hesitou. Seus movimentos procuravam sempre eliminar, tirar de ação definitivamente e ficar pronto para o próximo. É claro que sua casa estava preparada para uma coisa como essa. Quem deixaria uma metralhadora guardada na geladeira? Mas não é só isso. Mesmo o tempo todo cercado por dezenas de ninjas, seus movimentos são pensados e coordenados. Frank não foi encurralado para o quarto da tortura. Ele os atraiu para o lugar, pensando em eliminar o maior número possível deles, fazendo os ninjas do tentáculo chegarem exatamente onde ele queria. Daí foi só detonar o explosivo e ver a enorme bola de fogo matar todos eles. Os poucos que escaparam da explosão foram definitivamente eliminados e morreram como os outros, sem chorar, sem gemer, sem um único som, morrendo como ninjas. A arcebispa assistiu aqueles que eram considerados como seus filhos e filhas serem transformados em poças de sangue pelo moedor de carne ambulante chamado Justiceiro, e segundo ela, foi lindo. Com uma bandeja na mão, a mulher se aproxima e diz que foi magnífico, e então pergunta a Frank se alguma das adagas pertence a ele. Ele responde que não e quer saber quem a enviou. E bastante fria, a arcebispa diz que imaginava que ele faria isso. Por isso, trouxe alguém que vai ajudar ele a mudar de ideia. Ela pede perdão por invadir seu santuário, mas um teste era necessário, apesar dela ter certeza que Frank passaria.
A arcebispa diz que eles não vieram como assassinos, e sim como salvadores, com uma proposta para ele. Seria a chance de Frank cumprir seu verdadeiro destino. E não é só isso. Ela trouxe um presente. É alguém que ele não esperava encontrar mais. De volta a seus aposentos, ainda ouvimos a arcebispa dizendo que vai levar mais tempo e muitas outras mortes. Mas a cada dia, Frank se fortalece, ficando próximo de liberar o poder escondido nele há tanto tempo. O poder da besta, um poder que desafia as amarras da carne e a força do inimigo. O poder que desafia a própria morte. E então vemos que, em troca de ser seu mais brutal assassino, o tentáculo reviveu Maria, a esposa de Frank. E aí, galera, o que acharam da história? Agora sabemos por que o justiceiro trocou a caveira em seu uniforme e o porquê de seu envolvimento com o tentáculo. Mas e a volta de sua esposa? Será que ela retornou como era antes? E os filhos do casal também irão voltar? Vamos descobrir tudo nas próximas edições. Por enquanto, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!